Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Gravando sem câmera aqui porque o OBS tá, cara, demais. Cara. Já não é de hoje que ele tá dando conflito com a minha câmera. Eu falo que é o OBS, né, que não é a câmera, porque essa já é a terceira câmera que eu testo. E, né, o mais surpreendente é que no zoom nunca deu problema, né? Então ele capta a câmera, só que no meio da gravação ele começa a aparecer, né, algumas interferências e fica meio esverdeado e é só no OBS. Então, né, tô tomando coragem para formatar o computador mais uma vez para ver se isso resolve. Eu acho que sim, tá? Eu acho que formatando deve resolver isso. Mas é aquilo, né? A preguiça de ter que configurar tudo de novo é complicado. Mas beleza, então a gravação de hoje vai sem câmera mesmo. Mas também eu acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, então vamos lá. Mas vamos lá, pessoal. Trazer para vocês um indicador hoje, tá? Mas antes disso, eu vou explicar um pouquinho por trás do conceito. Para quem não conhece, né, claro, é o conceito de variação percentual, por que a gente usa dentro do mercado financeiro, tá? Pode parecer óbvio para uns, né, para os pessoal mais experiente de mercado, mas muita gente não deve ter pensado nisso, né? Por que a gente usa a variação percentual, né? Pessoal, variação percentual é a maneira mais, vamos dizer assim, mais correta da gente medir, né, quanto um ativo subiu ou caiu, né? Por que eu estou falando isso, pessoal? É o seguinte, né? Está com o gráfico do mini índice na tela. Beleza. A gente que já tem familiaridade com este gráfico, né? Se você não está olhando o gráfico e alguém falar para você, olha, o índice hoje subiu 3.000 pontos. Você tem uma noção mais ou menos do que são 3.000 pontos para o índice, né? Agora, se eu falo para você que sei lá, o S&P 500 subiu 3.000 pontos, você que não sabe, né? Por exemplo, a gente sabe que o índice nos últimos dias está trabalhando ali na casa dos 130 mil, né? 130, 135 mil. Beleza, a gente sabe, né? Quanto, né? Proporcionalmente são 3.000 pontos para 130 mil. Agora, S&P 500, por exemplo, né, o índice americano, eu não sei de cabeça assim qual é o nível de preço, né? Qual a pontuação que está hoje. Então, se alguém fala para mim que o S&P 500 subiu 3.000 pontos, eu não sei o que significa. Eu não sei se é muito, eu não sei se é pouco. A gente não precisa ir tão longe, né? Por exemplo, a gente falou de 3.000 pontos no índice. 3.000 pontos, quando a gente fala de dólar, é uma coisa, né, surreal. Então, o dólar subiu 3.000 pontos, beleza. E aí, se você não tem, né, essa noção, né, de que 3.000 pontos no dólar é muita coisa, você não sabe, né? Se é muito, é pouco, é para me espantar, o que aconteceu? Então, a variação percentual ela serve para isso, tá? Não só para medir, né, se um ativo subiu ou caiu, mas o quanto que ele subiu ou caiu. A gente pode falar de ações, por exemplo. Vamos lá. Vou pegar aqui o gráfico da Vale, tá? O gráfico da Vale um dia, a Vale está trabalhando ali no nível de R$ 56 hoje, tá? Aí se eu falo para você, olha, eu comprei uma ação e ela valorizou R$ 1. Beleza, ela valorizou R$ 1, mas e aí? Né? O quanto que isso significa para, né? Eu não sei o preço que você pagou na ação, não sei qual é a ação. Na Vale, R$ 1, beleza, bastante coisa até, né? Mas, né? Se a gente for comparar com outras ações, a gente vê que não é tanto. Então, R$ 1 para uma ação que vale 56 é uma coisa. Agora, se a gente vai aqui para, olha só, que diferença brutal. Lojas americanas, que está custando 14 centavos. Se ela sobe R$ 1, pessoal, significa que ela valorizou aí pelo menos 700%, né? Então, vocês têm noção da importância, né, da variação percentual dentro do mercado financeiro? Por que se usa tanto, né, a variação percentual? É por isso, tá? É para a gente conseguir medir, né, de uma forma que dê para entender quão grande, né, quão importante foi aquele movimento.
Pô, a bolsa subiu? Subiu quanto? Pô, 2%, 1%, pô, bacana. 10%, né? Ou na época de pandemia lá, que caía 10%, que 20%, né? Então, a variação percentual é muito importante por isso, pessoal. Beleza? Então, acho que agora todo mundo, obviamente, muita gente que está assistindo já sabia disso, né? Não, já tinha noção, né, do quão importante ela é. Mas eu tenho certeza que tem gente aí que, né, aprendeu alguma coisa com essa aulinha, entre aspas, de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, o indicador, né, basicamente vai mostrar pra gente a variação percentual do ativo que a gente está operando, tá? Ele é para ser usado no gráfico de intraday, né? Claro, né, quando a gente fala de porcentagem, de subiu 1%, caiu 1%, normalmente é relacionado ao fechamento do dia anterior, tá? Então, sempre que você vê lá no Jornal Nacional ou, né, qualquer outro jornal que você esteja vendo que fale, né, que algo subiu ou caiu 1%, 2%, 3%, é sempre relacionado ao preço que ele fechou, né, no dia anterior. Beleza? Então, no gráfico diário não vai fazer sentido, né? Então vamos lá para o gráfico intraday. Pessoal, vamos primeiro ver como é que a gente baixa o indicador, tá? Eu já coloquei ele aqui, ó, no nosso grupo do Connect Chat, tá? Clica neste ícone, ele vai abrir, né, aqui no lateral. Você clica nesta lupa e procura o nosso grupo Júlio Bussoli Oficial. Na descrição do vídeo, né, você que está vendo aí no YouTube, na descrição do vídeo tem lá o link para você entrar direto aqui, tá? Mas se você está dentro do Profit já, né, e está ouvindo aí, assistindo o vídeo, pode procurar aqui direto, tá? Então você vai entrar no nosso grupo e já está aqui, ó, acabei de postar lá, tá? Tá bem index, variação percentual V2, tá? É uma atualização, tá? Eu já tinha trazido esse indicador para o canal. Clica com o botão esquerdo, ele já pergunta se você quer importar, tá? Só clicar OK e pronto. Este indicador não tem data de validade, ele não vai sumir daqui, né? Já falei para vocês, né, que esses indicadores e robôs que têm data de validade, que precisam atualizar todo mês, eu deixo aqui só o primeiro mês, né? E depois apago daqui. E aí vocês têm que baixar, né? Eu disponibilizo um arquivo de atualização todos os meses, né? Ou, né, claro, todos os vídeos de apresentação, seja de robô ou indicador, tem na descrição do vídeo, né, como você baixar o arquivo atualizado, tá? Sempre atualizado, direto do Google Drive, tá bom? Mas, como eu falei antes, este indicador ele vai ficar aqui, né? Se você está vendo esse vídeo muito no futuro e tem muitos arquivos aqui, você não está achando, aí, se você preferir, tá na descrição do vídeo também, né, no YouTube, o arquivo lá do Google Drive, tá? Por isso que eu deixo nos dois. Eu deixo aqui, que é mais fácil sim para baixar, principalmente quem está vendo, né, o vídeo perto do lançamento, consegue baixar por aqui. E quem, né, tá vendo no futuro ou tá com preguiça de procurar, é só baixar no Google Drive. Aí só um detalhe, pessoal, para quem tá vendo esse monte de mensagem aqui não respondida, pessoal, eu não respondo, tá? Já falei em diversos vídeos, não manda mensagem para mim por aqui porque eu não respondo. Porque se eu começar a abrir muito leque, né, de canais de comunicação, cara, aí eu me perco completamente. Então, a única forma de você entrar em contato comigo é pelo Telegram, tá? Não manda mensagem pelo WhatsApp, eu não respondo, tá? E não manda e-mail. E-mail eu até respondo, tá, pessoal? Mas eu não tiro dúvida nem nada. Eu respondo o e-mail endereçando para o Telegram. Por quê? Porque eu preciso que todas as mensagens estejam num local só. Porque aí o dia que eu pego para responder todo mundo, já tá todo mundo ali, né? Não tá tudo espalhado. Se eu começo a responder por aqui, né? Você imagina a loucura que vai ser, né? Então, não mandem mensagem por aqui, tá, pessoal? Inclusive, se você é uma das pessoas que aparecendo aqui, ó, que mandou mensagem, mil desculpas, mas pelo que eu tô vendo aqui, a maioria me mandou mensagem já no Telegram, tá? Mas se você mandou por aqui, eu não respondi, me mande lá no Telegram, tá aí na descrição, tá? O link para você clicar e ser redirecionado lá para o meu contato no Telegram, beleza? Então vamos lá, todo mundo já baixou o arquivo, vamos continuar. Bom, como eu falei para vocês, né? Este é um arquivo de atualização, ou seja,
ele tem, né, uma versão já anterior, tá? Algumas pessoas falaram, né, naquela versão anterior que não tinha necessidade de usar esse indicador porque no Profit já tem um 2MV frequência. Cara, o cara que fala isso não tem noção, né, das diferenças que são os indicadores. Eu usava o 2MV frequência. Se fosse a mesma coisa, né, eu não teria feito esse indicador porque eu continuaria usando. Vou mostrar para vocês o que é o 2MV frequências, tá? Indicador, tá aqui, ó, 2MV frequência. Vou colocar no gráfico. Tá? É isso aqui, tá? Esse é o indicador. Beleza, tá? Ele mostra a variação percentual, sim, de uma forma muito rudimentar, tá? A gente vai entrar aqui, a gente vai tirar essa linha da abertura e vai entender o que ele está fazendo, ó. O que ele faz? Ele já vem até pré-configurado aqui, né? Com alguns valores. E é isso, tá, pessoal? Ele vai pegar o fechamento do dia anterior, tá? Ele vai marcar para você e ele vai marcar 3 linhas, né, de suporte e resistência baseados nestes preços que você coloca aqui. Então você consegue alterar sim, tá? Para 1%, 2%, 3%. Aqui mesma coisa, né? Para cima. 1, 2 e 3, né? Beleza. Vou aplicar. Pronto. Olha só que bonitinho que ficou. Legal. E aí? E se eu quiser usar 0,5%, 1,5%, 2,5%, 3,5%? Ou se eu quiser continuar, né? 4%, 5%, 6%? Não tem como. Tem uma gambiarra, tá? Não sei nem se todo mundo sabe disso, que é, né? Simplesmente dar OK aqui e colocar o indicador de novo e configurar, né? Com outros valores e tal, mas aí você vai ficar enchendo de indicador, né? Para poder deixar do jeito que você quer. Beleza, né? Isso é uma gambiarra, pessoal, para você usar. Esse indicador não foi feito para isso, tá? Outra coisa, você está vendo aqui que não tem como você alterar o valor de referência, tá? Então você sempre do fechamento do dia anterior. E eu vou mostrar para vocês que existe um outro valor que faz muito sentido você usar, tá? Que não dá para mudar aqui, beleza? Então, antes de você falar nessa besteira de que esse indicador já existe e é o 2,5 frequência, não é, tá? É bem diferente. O 2,5 frequência, ele é uma gambiarra para você usar, né? Variação percentual nos ativos, mas ele não foi feito para isso, beleza? Então vamos lá, vamos colocar nosso indicador no gráfico, botão direito, inserir indicador, variação, eu vou ter uma porrada de indicador aqui, tá, pessoal? Você, né, vai estar mais fácil de achar aí, tá aqui, ó. JB Index, variação percentual V2, tá? Coloca na tela e olha só, né? Ele demora um pouquinho, mas ele já puxa pra gente, ele já vem pré-configurado, tá? Ó, com, né? O que ele tem de configuração, né? O que ele já vem ali pronto, né? Ele vem com valor de referência sendo o fechamento do dia anterior, tá? E ele vem, né, com 10 linhas de suporte, 10 linhas de resistência, né? De 1 e 1%, né? Então 1% de alta, 2, 3 e assim por diante. E para queda a mesma coisa. Beleza? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, tá? Vocês estão vendo que as linhas negativas, né? A variação percentual negativa está verde e a positiva está vermelha, tá? Por quê? Porque normalmente a gente usa, né, resistência vermelho, então quando o preço está subindo e atinge esses níveis de preço, normalmente é uma resistência, e, né, o oposto é considerado também para o suporte, né? Então, quando o preço está caindo e atinge essas regiões, normalmente são pontos de suporte, então a gente acaba usando verde, né? Ponto de suporte, ponto de compra, entre aspas, né, pessoal? Fazendo aqui de maneira geral, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de usar assim, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu já vou falar para vocês, ó. Deixa eu só achar aqui. Aqui embaixo, pessoal, tá? Desci tudo. A gente vai ver cada uma dessas opções, tá? Aqui embaixo tem as opções opções visuais, né, pessoal? Pra gente mudar o tamanho da fonte, que é, né, a escrita aqui.
A espessura da linha, tá? Para você alterar também. O estilo da linha, né? Então você vai mudando aí, né? De 0, acho que até 4. E aqui, ó, a opção mais interessante, que é a de inverter essa coloração. Olha só. Então o que aconteceu quando eu ativei essa opção? Agora a gente tem, né, as linhas de variação positivas na cor verde, né, e as variações negativas na cor vermelha. Por que isso faz mais sentido para mim? Tá? Porque às vezes o preço abre com gap, pessoal. Então abre com gap aqui embaixo, ó, 3% de queda. Tá? Então, essa variação aqui de 2% de alta, apesar dela estar verde, ela não vai ser um suporte para mim. Vai ser uma resistência. Então, essa coloração ela meio que se perde, né? De verde suporte, vermelho resistência. Então acaba que eu prefiro bater o olho e ver a variação negativa vermelho e a positiva verde. E aí na hora eu já sei se o preço abriu, né, com 1,5 de alta, eu sei que 2% é resistência, 1% é suporte, tá? Independente da coloração. Beleza, pessoal. Então, né, a gente tá vendo aí a parte, né, visual, né? Agora a gente vai ver um pouco das configurações, tá? Aliás, antes das configurações, pessoal, né, para quem ainda tá, para quem não teve contato com isso, ainda tá vendo a primeira vez, né? Como que você usa isso daqui? É uma coisa só para marcar, deixar bonitinho no seu gráfico e tudo mais? Não, pessoal. Variação percentual, tá? Como eu, né, dei uma breve pincelada aí anteriormente, ela funciona como suporte e resistência, tá? Então, se o preço está subindo e ele chega perto, né, de uma zona de variação percentual, ele pode ter dificuldade de passar, tá? Então você pode sim, né, trabalhar de duas maneiras. Você pode procurar por vendas quando chega perto dessa região, tá? Claro. Ou se você já está comprado, tá? Você pode procurar, né, por sair ou fazer uma realização parcial quando chega perto dessa região, tá? Por quê? Porque é uma região de resistência e pode não passar de primeira, tá? Quais variações que funcionam, pessoal? Eu gosto de usar números redondos, tá? Tem gente que usa números quebrados, 0,75, 1,25. Eu considero 1,5, 2,5, 3,5 como número redondo também, né? Não é tão redondo quanto 1%, 2%, mas também, né? Ele é o meio termo ali, né? É como se fosse os 50% de Fibonacci, né? Que não é número de Fibo, mas como ele fica no meio do caminho, ele acaba funcionando, né? É a mesma coisa. A gente tem 1%, a gente tem um 2%, tá? E eu uso também 1,5%. Mas, né, como tá falando para vocês, tem gente que usa números quebrados. Fabrício, por exemplo, do canal Um Dentista na Bolsa, ele usa no índice, né, 0,7, 1,5 e 2,10. Então, são números ali que, né, você vai ver, não tem relação muito próxima. Quer dizer, não existe uma relação matemática que você vai chegar nesses números, né? Eles são, né, próximos, né, de 0,75, né? Se você for multiplicando 0,75, você chega em 1,5, e só que não dá 2,10, né? Então, mas é isso, pessoal. Então, nunca usou? Você pode usar dessa forma aqui, tá? Só os números maiores, redondos, tá? Ou você pode também colocar os intermediários de meio e meio ponto. Como que você faz isso, pessoal? Vamos lá, então, agora ver as configurações. A gente tem duas configurações principais aqui, pessoal. As linhas automáticas, que está neste primeiro menu, tá? E as linhas personalizadas, tá? As linhas personalizadas é o que eu acabei de falar para vocês. Tem gente que não vai conseguir usar porque usa números quebrados que não tem, né, como chegar através do cálculo das linhas automáticas. Então eu deixei uma opção para essa galera. Isso não tinha antes, tá? As linhas automáticas. Primeira coisa, né? Você vai selecionar o tipo de cálculo, pessoal. Precisei abrir a minha colinha aqui, pessoal, para não falar besteira, tá? Então, vamos lá. Tipo de cálculo. Ele vem configurado com o tipo 1, que é o fechamento do dia anterior, tá? Existem mais
4 tipos de cálculos aqui dentro, tá? Esse é o mais usado, tá? Definitivamente o fechamento do dia anterior é o mais usado, com certeza, né? Para qualquer ativo ele vai funcionar, tá? Mas a gente tem outros tipos que também são muito interessantes, especialmente o tipo 2, tá? A gente pode até mudar aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: tipo 2 é a variação percentual a partir do ajuste, pessoal, tá? O que é o ajuste? O ajuste primeira coisa, ele só existe em mercados futuros, tá? Não existe em ações, não existe em nenhum outro mercado à vista, só mercado futuro, tá? Para que ele serve, né? Ele serve como uma proteção das corretoras, tá? Mas a gente não precisa se aprofundar muito nisso, em termos técnicos. O que você precisa saber é o seguinte: quem operou aqui no dia 15, tá? Está vendo aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui o gráfico, tá? Então, quem operou no dia 15 aqui, que comprou, tá? Seja na mínima do dia ou seja na máxima do dia, e não finalizou a operação no mesmo dia, né? Não fez um day trade, o que acontece? Essa pessoa ela vai acordar posicionada no preço de ajuste, tá? Então, independente se ela comprou na mínima do dia ou na máxima, ela vai estar neste valor aqui, ó, posicionada no dia seguinte, 136,372. Tá? Isso é uma proteção da corretora, né? Por quê? Porque aí a corretora no final do dia vai, né, fazer todo o cálculo para ver se a pessoa ficou positiva ou negativa, e aí vai ver se a pessoa tem margem, né, para aguentar a posição, porque no dia seguinte pode abrir com gap, enfim, né? Mas o que você precisa entender as pessoas estarão posicionadas aqui, as compradas e as vendidas, pessoal, tá? Então a pessoa também que vendeu na máxima do dia ou na mínima do dia, né? E segurou a posição até o final do dia, né? Não fez um day trade, né? Fez um swing trade, também estará posicionado aqui. Então aqui é um ponto muito importante, um ponto em que tem muita briga, tá? Onde tem muita instituição posicionada. A galera que faz hedge, né? Os institucionais aí, que carregam posições grandes, né? De um dia para o outro, sempre estão posicionadas ali. Então faz sentido também a gente usar variação percentual a partir do ajuste. Por quê? Tá? Se eu estou comprado no ajuste e o preço está subindo e chega, né, aqui em 1% de alta, eu não falei isso antes, né, mas é importante ressaltar. Por que esses números funcionam, né, 1%, 2%, 3%? São, pessoal, resistências e suportes psicológicos do mercado financeiro, tá? Então, quando o preço está subindo, estou comprado aqui, né? Lembrando, estou comprado aqui. O preço está subindo, 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 atinge 1% de alta, tá? Mesmo não sendo número redondo, que é outra coisa também que funciona muito bem no mercado financeiro, né? Números redondos. Mesmo não sendo número redondo, quando o preço atinge este nível de preço, tá? Automaticamente, né? Eu estou ganhando 1%, tá? Eu estou posicionado aqui embaixo, né? E da minha posição inicial, eu atingi 1% de lucro, tá? Isso, dependendo da posição da pessoa, é muita grana. Então, o que acontece? Muita gente vai acabar realizando ali, né? Realizando ou parte da posição ou, né, toda a posição. Por quê? É resistência, né? Nesse caso aqui é uma resistência, né, psicológica, tá? Pô, já subiu 1%. Talvez o preço esteja ficando caro. Ele não vai passar dali de primeira. Então eu vou vender, né? Para baixo a mesma coisa. Pô, tá caindo 1%, caindo. Chegar aqui embaixo, pô, já caiu demais, já caiu 1%. Será que não vai subir? Tem gente que começa a comprar a partir daqui, né? Ou, né, se a pessoa tá vendida, não falei para vocês, os vendidos também estarão posicionados aqui. O cara tá vendido, o preço começa a cair e atinge 1% de queda, ele pode realizar o lucro aqui. Por quê? Que é um ponto de suporte psicológico do mercado, tá?
Isso funciona para o fechamento do dia anterior e funciona para o ajuste. Por quê, né? Porque olha, no mercado futuro, eu acho que faz até mais sentido você usar a variação a partir do ajuste do que a partir do fechamento do dia anterior. Por que, que o fechamento do dia anterior acaba funcionando também? Tá? Porque o pessoal, né, já está acostumado. Então você traz ali um costume seu das ações, né, que também funciona muito bem a variação percentual, que é sempre do fechamento do dia anterior, porque, como eu falei para vocês, o ajuste ele só existe em mercados futuros. Então, o cara já está acostumado a usar, né, fechamento do dia anterior em todos os ativos que ele opera. Aí ele vem operar, né, mercado futuro, mesmo, né, sabendo que as pessoas não ficam, né, porque é muito diferente das ações, pessoal. A ação você compra no dia anterior a R$ 11, você vai estar posicionado a R$ 11, independente, né, se o preço subiu, caiu, não tem essa questão do ajuste, né, você não fica trocando, né, a cada dia de preço que está posicionado, né. Então, eu peço para vocês, né, que testem, tá? Não vai colocar no gráfico de vocês amanhã e já sair operando que nem um maluco querendo vender aqui e comprar aqui, porque não é assim que funciona, né? Tem todo um contexto, né? Não adianta, se o preço está subindo disparado, não tem resistência que segure, né? Então fica complicado. Então eu peço que vocês testem, tá? Dá para colocar os dois no gráfico, como, tá? Você coloca o indicador uma vez, configura do jeito que você quiser e adiciona ele novamente, e aí você consegue usar uma segunda configuração, tá? Bom, vimos o fechamento do dia anterior, que é o mais usado hoje no mercado, tá? Que é a opção 1. E vimos agora a opção 2, que é uma opção que eu peço que para quem opera mini índice, mini dólar, dê uma estudada nisso aqui que é importante, tá? Quais outros tipos que tem aqui? Você falou que tinha 5, né? Sim, vamos lá. Terceiro tipo. Vamos aplicar. Vamos ver o que acontece. Bom, ele já aparece ali, ó. A variação percentual a partir da abertura do dia anterior, tá? Essa opção, para mim, nem fazia muito sentido, né? Eu coloquei uma outra opção aqui que faz mais sentido, porém muita gente pediu. Então tá aí também, porque eu sei que tem gente que usa, né? O preço abriu no dia anterior no 135,410. Beleza. Mas por que eu vou usar a abertura do dia anterior? Porque é um ponto importante. Por que ele é importante? Ele foi o preço, né, onde foi chegado num consenso durante o leilão de abertura. Tá? Então tem aquela briga no leilão de gente querendo comprar, gente querendo vender, cada um num preço diferente. E o preço de abertura é o consenso, né? É onde o pessoal, então, beleza, eu aceito comprar aqui e eu aceito vender aqui. Então, é o preço mais negociado ali. E aí tem gente que usa também a abertura do dia anterior. Eu não uso, tá? Eu já falo para vocês. Eu acho mais interessante esse tipo de cálculo 4 aqui, ó. Tá? Vamos colocar. Pronto. Aqui sim. Abertura do dia atual. E este eu acho mais interessante do que a abertura do dia anterior. Porque, como eu acabei de explicar, a abertura é sim um ponto importante. Mas, né, por que eu acho que esse aqui é mais interessante? Beleza, aqui foi um ponto interessante, foi, né? Um ponto importante foi o ponto, né, como eu acabei de falar, onde houve um consenso na abertura do leilão, tá? Mas quando eu estou operando no dia de hoje, já houve um novo ponto, né, mais importante, houve uma nova abertura, né? Então eu prefiro considerar, né, a abertura do dia atual do que a abertura do dia anterior. Tá? Como é que você vai usar essa variação percentual? Da mesma forma, né? Preço abriu aqui, já subiu 1%, né? Pode ser que o preço comece a fraquejar, porque do preço que foi negociado no leilão, que foi o consenso do preço da abertura, já subiu ou já caiu 1%. Opa, já subiu muito ou já caiu muito. Será que não é um ponto ali, né, onde o preço pode até dar uma realizada para continuar subindo ou continuar caindo?
Então são pontos importantes para você ficar de olho, tá? Então vimos 4 tipos, tá? Tem um quinto, que é o seguinte. Vamos aplicar. E eu acho que não vai aparecer nada. Vamos ver. Exatamente, não apareceu nada. Por quê? Porque o tipo 5 você coloca manualmente, tá? O valor que você quer. Então, se você usa algum cálculo específico que não é nem o fechamento do dia anterior, nem a abertura do dia anterior, nem o ajuste e nem a abertura do dia atual, você pode colocar manualmente aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 136 mil, tá? Um exemplo, né? Que é um preço que está muito próximo ali. Vamos aplicar. E olha só, né? Então agora, o que ele está fazendo? Ele está puxando a mesma coisa, né? Eu dei, né, um valor para ele, que é esse valor cálculo tipo 5. Coloquei 136 mil. E ele está jogando, né, porcentagens a partir deste preço. Então 1% de alta, 2% de alta e para baixo a mesma coisa, ok? Isso não tinha antes, tá? Foi mais uma novidade aí, beleza? Então vimos, né, os 5 tipos de cálculo. Vamos voltar lá para o que é o mais usado, que é o tipo 1, para a gente ver o resto das configurações do indicador. Tá? O valor, né, a gente acabou de ver, isso aqui só vai ser usado no tipo 5. Tá? Número de linhas, tá? A gente viu, né, que ele está marcando 10 linhas para cima, 10 linhas para baixo. Eu consigo reduzir, tá? Você não quer poluir o seu gráfico, não quer usar 10 linhas, você pode alterar aqui, né? Pode inclusive colocar uma, que não é o indicado, né? Mas olha só. Então você define aqui a quantidade de linhas que você quer. Beleza? O máximo são 10 mesmo, tá? Aqui entra o cálculo, pessoal. Você está vendo que está marcando de 1 em 1%? Por quê? Né? Porque aqui na variação inicial eu coloquei para começar em 1%. Tá? Então a primeira linha é 1%. Tá, mas por que ele está marcando 2, 3, 4? Porque aqui ó, tem o acréscimo. Variação acréscimo também 1%. Eu posso baixar isso aqui, pessoal, para 0,5%. Olha o que vai acontecer. Olha, agora ele está mostrando o seguinte, né? Está mostrando 1% de alta, 1,5%, 2% e assim por diante. Para baixo a mesma coisa, 1% de queda, 1,5%, 2% e assim por diante. Por que ele não está mostrando 0,5%? Tá? Pelo seguinte, a variação inicial está em 1%. Tá? Por isso, se eu diminuir aqui para 0,5% e aplicar, aí sim, né, ele vai mostrar para a gente agora o 0,5% também. Olha só, então ele está iniciando em 0,5% e, né, fazendo o acréscimo de 0,5% também. Então, 0,5% mais 0,5% dá 1%, mais 0,5% dá 1,5% e assim por diante. Então fica para baixo a mesma coisa, 0,5% de queda, 1% de queda, 1,5%, 2%. Eu posso usar, eu consigo colocar aqui 0,25%, consegue, pode colocar o que você quiser, pessoal. Então, o que está configurado aqui? Variação inicial 0,5% e o acréscimo 0,25%. Olha como é que vai ficar. Estão vendo? Está iniciando em 0,5%, mas agora ele está colocando uma nova linha. Opa, deixa eu ajustar isso aqui direito. Pronto. Ele está iniciando em 0,5% e ele está colocando uma nova linha a cada 0,25%. Tá? Isso aqui, pessoal, são para todos os tipos de cálculo, tá? Variação inicial e o valor do acréscimo. Tá? Aqui a gente tem a opção de mostrar ou não o 0%, tá? Então, o 0% vai variar, claro, dependendo do tipo de cálculo. Eu posso ou não mostrar ele, ó. Beleza? Então, vamos deixar ali mostrando. O que mais que eu tenho, pessoal? A gente já viu aqui embaixo que são opções, né? Desculpem. Opções aqui visuais, né? Tamanho da fonte, espessura da linha, estilo da linha e se eu quero inverter a coloração de verde e vermelho, tá? Aqui a gente acabou de ver tudo, né? Relacionado a linhas automáticas. Agora a gente tem, né, uma opção chamada
linhas personalizadas. Se a gente ligar isso aqui, pessoal, ele vai desabilitar, né, as linhas automáticas, tá? Só que ele vai continuar puxando o tipo de cálculo que está aqui, tá? Então tá puxando aqui ó, o tipo de cálculo 1, beleza. Para eu não ter que repetir isso aqui embaixo e ficar confuso, eu estou deixando ele puxando o tipo de cálculo e a opção de mostrar o 0%, tá? Ele está puxando da configuração de cima. Mas fora isso, né, a gente ligando isso aqui, vai acontecer o seguinte. Nós que vamos falar, né, a porcentagem de cada uma das linhas. Beleza, pessoal? Então, se eu aplicar aqui, olha só, ele só mostra o fechamento do dia anterior, por quê? Porque está tudo zerado, tá? Eu tenho 10 linhas positivas e eu tenho 10 linhas negativas. Vamos colocar aqui, ó, linha positiva 1%. A gente coloca 1, aplica e olha só, apareceu 1%. Vamos colocar na linha negativa também 1%. Pessoal, não precisa colocar o negativo, tá? Eu não preciso colocar o sinal de menos aqui não. Se colocar, ele vai inverter. Deixa do jeito que tá. Já tá falando aqui a linha negativa. Então só colocar a porcentagem, tá? Beleza? Eu não falei para vocês que o Fabrício usava diferente, né? Como é que ele usa? No índice ele usa 0,7. Ele usa 1,5 e 2,10. Beleza. Vou colocar a mesma coisa aqui para baixo. 0,7, 1,5 e 2,10. Vamos dar OK. Então, olha só, né? Agora você consegue usar dessa forma também, ó. Fica configuradinho aí no seu gráfico, tá? A porcentagem que você quiser, independente se né, se respeita alguma fórmula matemática ou não. Beleza, pessoal? E aqui, ó, você consegue colocar até 10 linhas. Pessoal, não importa, tá? A ordem, tá? Ele vai, né, configurar certinho no gráfico. Você colocar, né, o 0,7 aqui embaixo, o 2,5, 1,5 aqui e o 2,10 aqui, ele vai ajustar certinho, tá? Não tem mais esse problema de você ter que respeitar a ordem bonitinho. A única coisa que você não pode fazer é inverter, né? Linha negativa tem que ter preenchido aqui embaixo. Não coloca, tá, o sinal de menos, ele já vai saber, né? E linha positiva em cima e pronto. E o resto ele faz tudo automaticamente. Beleza, pessoal? Então, pessoal, desculpem. Então, pessoal, é isso aí, tá? Tomei um gole d'água aqui, meio. É isso aí que eu queria trazer para vocês. É a atualização do indicador de variação percentual, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, assista o vídeo novamente. Se você tem alguma sugestão para implementar neste indicador aqui, deixe nos comentários do YouTube, tá? E aí, né, numa próxima atualização, eu vejo se faz sentido colocar ou não, tá? Mas quem está usando já a versão anterior pode baixar essa daqui que está muito melhor, né? Tem tudo que tinha na versão anterior e mais algumas coisas. E se você, né, só viu o começo do vídeo e né, tá achando que é a mesma coisa que o 2MV frequência, né? Assista o vídeo inteiro e veja que não é só isso. Até porque eu conheço 2MV frequência desde, né, de quando foi lançado no Profit. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.